Outro assunto que eu quero trazer aqui no Pingos nos Is é que o presidente Lula avalia assinar o veto ao projeto da dosimetria dos atos do dia 8 de janeiro, dia que marca, os 3 anos em que tudo aconteceu ali na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E o chefe do executivo já manifestou que a sua decisão de barrar a proposta e até minimizou a possibilidade do Congresso poder derrubar o veto. Ele disse que, até mesmo se manifestando por meio do líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, defendendo mobilização de militantes nas ruas para fazer coro contra a redução de penas, caso Lula realmente decida vetar a proposta na data. De que forma que você avalia isso, Diego Tavares? Olha, David, quem é nossa audiência cativa aqui dos Pingos nos Is não se surpreende. Por algumas vezes eu já disse aqui que esse veto simbólico do Lula, diante dessa possibilidade muito grande que esse veto seja derrubado posteriormente pela Câmara dos Deputados, fazia parte do início de uma grande narrativa que Lula pretende utilizar como a sua grande tônica eleitoral de 2026. E eu fiz referência na oportunidade justamente a essa solenidade que ocorrerá em Brasília no dia 8. Ele até avisou os ministros na última reunião do ano, aquela grande reunião que ele fez com todos os titulares das pastas, que não viajassem nas primeiras semanas de janeiro, que estivessem à disposição em Brasília, porque haveria esse ato. E isso nos dá o sinal do que ele pretende que seja o grande tema de sua campanha. Ao que parece, ele vai arrastar durante 2026 todo aquele discurso que pautou, inclusive, a sua eleição anterior, da necessidade de preservação da democracia. Vai se colocar, claro, como um grande salvador da democracia, alguém que livrou o Brasil do autoritarismo, que livrou o Brasil do fascismo, enfim, todas aquelas narrativas que nós já conhecemos. E isso tem um objetivo claro, que é desviar os olhos do eleitor de todos os muitos problemas que essa terceira gestão do governo Lula deixou para nós brasileiros. O rombo recorde nas estatais, o déficit gigantesco das contas públicas, déficit recorde também, a falta de infraestrutura que ainda acomete o país, a alta no valor dos alimentos, um governo que se elegeu numa plataforma com uma promessa muito simples, um pacto com as classes mais simples, de que teria mais acesso a bens de consumo, aquilo muito estampado na promessa de picanha e cervejinha no final de semana, e ao final da gestão o brasileiro ainda segue com as suas dificuldades aí para tomar o cafezinho preto toda manhã. Então, na verdade, começou o embate de narrativas, agora para valer. 2026 oficialmente está inaugurado com essa estratégia de vetar o projeto da dosimetria no dia 8 de janeiro, de oferecer esse símbolo à militância lulopetista brasileira. Claro, nós sabemos, a realidade vai se impor nesse caso, esse veto possivelmente será derrubado pela Câmara dos Deputados e vida que segue, o jogo começa e o resultado nós vamos descobrir lá em outubro de 2026. Cabe à oposição derrubar essa cortina de fumaça, evidentemente, e mostrar o Brasil que Lula tenta esconder, o Brasil com tantos problemas, o Brasil onde o mais pobre foi incluído no orçamento, como sempre prometeu o presidente, mas não na condição de beneficiário, sim na condição de pagador. Nós teremos eleições bem polarizadas, ao que tudo indica, viu, David? Enquanto isso, a gente tem as estatais em greve, Petrobras, Correios, problemas que precisam ser resolvidos, ainda mais num ambiente como esse, onde a gente aumenta a produção de petróleo, muitas pessoas viajando por todo o território nacional, os Correios, as encomendas não estão chegando em determinadas regiões do país, até tem sites já anunciando, olha, sua encomenda não vai chegar por conta de toda essa greve dos Correios. Mas a preocupação são com atos simbólicos que devem ser feitos, Bruno Musa. Bom, vamos lá, eu acho que transformar isso em ato político, eu sinceramente não sei qual será o resultado disso. Eu acho que ele vai falar ali para o público convertido dele. Eu vi uma pesquisa, sei confiável ela pode ser, que é um desses institutos principais, que grande parte dos eleitores brasileiros, algo em torno de 57%, seriam eleitores votantes, não militantes, ou seja, não vivem a política e não militam o dia todo sobre ela, quer levar o pão de cada dia para casa e o leite para os seus filhos, trabalhar e viver sua vida e ter um final de semana onde possa fazer um mínimo de diversão. 57%. Quando a gente usa um lado que tem ali o voto certo do PT, me parece que em um evento em que está tão polarizado dentro do Brasil, que é realmente
o 8 de janeiro, eu não sei quão eficiente será isso quando você vê o Lula com uma dificuldade de romper a barreira de rejeição de 50%. Eu acho que é um tema delicado, é um tema que ele fala para a base dele, mas para aquele público eleitor que é o pêndulo, que decide as eleições e decidirão as eleições provavelmente em 2026 novamente, eu não sei quão eficiente isso deva ser. Eu participando ali do 3 em 1, o Zé Marias fala que eu sempre penso com a cabeça do mercado privado, de fato, é o meu mundo, né? Então, a questão é, eu fico pensando numa tomada de decisão, quão eficiente seria isso em retornos dos meus clientes, que no fundo, na política, os clientes são os eleitores. Eles estão em busca de leads, eu aqui de cliente de investimento, e eles em busca de leads que representam votos. Será que isso traz um evento político de fato, uma contribuição para o nível de rejeição do Lula, que é altíssimo? Isso que eu fico a minha dúvida. Eu tenderia a achar, olhando a princípio, que não. E ainda mais fazer isso no dia 8 de janeiro, né? Porque é um gesto simbólico, mas muita gente fala que foi uma jogada ensaiada, né? Que estava tudo já planejado, porque a Câmara de fato ia aprovar, precisava passar esse projeto, o Senado também, aí voltaria para o presidente para vetar, mas a última palavra sempre é do Congresso Nacional. Então isso já era meio que cartas dadas. Agora, fazer isso, de vetar, depois a Câmara e até mesmo o Congresso Nacional reverter essa condição, é somente um ato simbólico que não tem efeito nenhum, mas aí é feita uma convocação, é preparado toda uma estrutura para que ele possa fazer já uma política antecipada. Você interpreta dessa forma também, Diego Tavares? Sem dúvida, David. Existe um acordo a respeito da dosimetria. Isso nós já estamos repercutindo aqui há um bom tempo. O timing, a linha do tempo no qual Flávio se lança candidato, depois a derrubada das sanções da Lei Magnitsky, enfim, agora o avanço praticamente em tempo recorde nas duas casas do Congresso Nacional do PL da dosimetria, deixa muito claro que existe aí uma composição política que eu acho que o Brasil não imaginou, nem se nossa história fosse aqui uma novela mexicana da mais dramática possível. Mas nós temos essa necessidade também que o presidente tem de fazer um aceno aos seus eleitores, como bem lembrou o Bruno Musa. O PL da dosimetria não pode, sob nenhum pretexto, contar com a assinatura de Lula ou dos seus aliados do PT. Então, existe aí um balé muito bem ensaiado de uma certa manifestação da oposição, mas sabendo qual que é o resultado que nós teremos no final a respeito dessa possibilidade. E por que que isso interessa ao presidente Lula? Por que que o PL da dosimetria aprovado interessa? Porque isso mantém Flávio Bolsonaro numa zona de controle, como seu adversário ideal. Lula, se pudesse escolher entre todos os pré-candidatos da direita que se colocaram à disposição, se ele tivesse essa possibilidade, ele muito possivelmente escolheria Flávio Bolsonaro. Como nós já dissemos aqui por várias vezes, Flávio é o candidato com a maior rejeição e é muito difícil fazer com que essa rejeição recue até a data das eleições, e isso pode garantir um segundo turno mais tranquilo para o presidente Lula, mesmo enfrentando uma coalizão de centro-direita, ainda que Flávio Bolsonaro consiga angariar apoio de outros players da direita. Existe uma massa muito grande de eleitores que se recusa a votar em Flávio Bolsonaro. No último levantamento também de um dos principais institutos de pesquisa, essa rejeição na média atingiu 62%. Quando a gente pega esse eleitor médio a que o Musa fez referência aí, a rejeição chega a 70%. Então, Flávio Bolsonaro tem pouco espaço para crescer no tabuleiro eleitoral. E isso, como eu disse, faz dele o adversário ideal para o presidente Lula. Então, toda e qualquer iniciativa que fortaleça o bolsonarismo nesse momento é interessante ao presidente da República. Faz com que ele jogue um jogo combinado, faz com que ele jogue o jogo mais propício para a sua vitória e, consequentemente, o seu quarto mandato. E aí fica a questão de realmente a gente ver, né, esses atos simbólicos sendo realizados enquanto existem crises importantes que precisam ser resolvidas, mas muitas vezes não é, como eu citei, as estatais, e não só essa greve que está sendo, que está se espalhando pela Petrobras e pelos Correios, mas também de outras instituições, né, que sofrem com déficit, com mau funcionamento e com isso também, né, o que demonstra uma má gestão, porque quem gerencia tudo isso é o governo federal.
A gente falou recentemente da crise também envolvendo o INSS, o escândalo do INSS. Ah, mas começou na gestão anterior, isso já vem do passado. Tá, mas os rombos bilionários foram feitos também nessa gestão. Então, tem muitas questões que precisam ser resolvidas, precisam de realmente uma gestão eficaz, eficiente, só que não é feita. Então, de fato, a gente tem que avaliar todo esse contexto, em vez de, às vezes, ficar preocupado com o ato simbólico, preocupado em subir no palanque para falar diante daqueles que muitas vezes compactuam com suas propostas, do que necessariamente você conseguir resolver os problemas do país, porque isso que atinge os brasileiros, né? Então, tem essa questão. Inclusive, a gente está de volta aqui para toda a rede. Aliás, a gente vai ficando por aqui para toda a rede que seguiu os Pingos nos Is. Você fica agora com a sua programação local. Muito obrigado pela sua companhia. Agora eu quero ouvir do Dávila também, né? Que eu não dei a palavra aqui para o Dávila de forma um pouco mais extensa, né, Dávila, em relação a esse ato simbólico, a essa questão do Lula vetar o projeto de dosimetria. Claro que ele ia fazer um aceno para os seus eleitores também no trecho que contempla o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas aquelas outras pessoas também que foram condenadas, né, por atitudes que, enfim, a gente nunca viu no país e até mesmo não está previsto na Constituição. Na política, David Tarso, você só pode controlar algumas variáveis. Outras variáveis você não controla. Por exemplo, escolher quem será o seu adversário na eleição. Não tem a menor chance de controlar. Isso aí vai ter decisão do PL, do PSD, dos outros partidos que vão decidir quem são os candidatos. Agora, as suas variáveis, você tem de todo o poder de controlar. Então, neste caso, não é apenas um ato simbólico, é um tiro no pé do PT. Por quê? Porque isso mostra que o presidente Lula quer continuar alimentando, fomentando a polarização política. E quem fomenta a polarização política não consegue capturar o que nós chamamos do swing vote, aquele voto que muda de lado uma hora ou outra. O Lula recebeu, aliás, ganhou a última eleição e bateu na trave, né? Justamente porque mostrou moderação. Só que com esse tipo de atitude, ele mostra justamente que não tem nenhuma moderação, que ele só está pensando na sua militância. Com atos desse tipo, ele não consegue convencer justamente o eleitor moderado que pode mudar de voto a cada eleição. Então, isso é um tiro no pé do governo, não é apenas um ato simbólico, é um tiro no pé. É um tiro no pé que mostra a pequenez do presidente da República, a sua vontade de continuar polarizando porque acha que a melhor coisa para a sua reeleição é tentar demonizar o outro lado, principalmente se o outro lado for Flávio Bolsonaro, alguém com sobrenome Bolsonaro, e isso que ele conseguiria repetir o feito da última eleição e conseguir esse voto moderado. Não vai acontecer. E aí soma-se a isso dois outros fatos fundamentais que impactarão a eleição de 2026. O primeiro é a crescente violência no Brasil, a insegurança e a maneira desastrosa como o PT e a esquerda tratam desse tema, que hoje é o tema que mais tira o sono da população brasileira. Essa história de achar que bandido é vítima da sociedade, isso não tem a menor conotação com a maioria dos brasileiros que trabalham, dão duro e são vítimas dessa violência. Então o PT não consegue endereçar esse tema que é tão caro hoje à população. E o segundo tema é o tamanho da inadimplência no Brasil. Nós estamos falando que hoje quase 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Hoje, 8 milhões de empresas estão inadimplentes. Isso é mais de 204 bilhões de reais. Então, no momento que você pega, é muito, né, David? Aí você pega. E a gente vê também, só vou esperar um momento, inclusive estamos de volta para toda a rede, né, da Jovem Pan. A gente está repercutindo aqui que o presidente Lula pretende vetar o projeto da dosimetria no dia 8 de janeiro, como um ato simbólico, e a gente está falando dos problemas que existem no nosso país, que precisam ser resolvidos, e essa busca também por protagonismo em pautas importantes. O Dávila estava até contextualizando aqui algumas delas sobre segurança pública, PEC da segurança, também PL antifacção, que o governo ainda conseguiu ali articular e até mesmo fazer uma alteração em relação a esse texto, e
o protagonismo também nas operações que foram realizadas nos mais diferentes cantos do nosso país, com a Polícia Federal atuando, as polícias civis também estaduais. A última delas que eu me lembro foi a Carbono Oculto, né, onde teve uma coletiva aqui em São Paulo e teve outra em Brasília. Então, essa disputa também por protagonismo, Dávila. Exatamente. Então mostra que, na verdade, Lula hoje tem 3 pedras no seu pé. Primeiro, esse ato da dosimetria mostra o radicalismo, a polarização e não mais a sua forma de Lulinha, paz e amor, de mostrar que é um candidato moderado para capturar esse voto que muda a cada eleição, o voto mutável ou tal do swing vote. Segundo, mostra a total inabilidade, incapacidade e incompetência de tratar o assunto que mais tira o sono do brasileiro, que é a segurança pública. E terceiro, não está fazendo nada para resolver esse problema da inadimplência no Brasil. Hoje afeta o bolso de todos os brasileiros. É uma coisa inacreditável. E essa inadimplência é fruto de um governo gastador, irresponsável fiscalmente, que obriga o Banco Central a ter a taxa de juros mais alta do mundo para conter esta fúria gastante do governo. Então, hoje é muito difícil um presidente da República, com a alta rejeição que já tem, conseguir convencer eleitores, baixar a sua rejeição com inadimplência alta, incompetência no trato da segurança pública e usando qualquer gesto para acirrar a polarização e não para pacificar o país. E muitas vezes, né, inclusive eu já fiz esse questionamento ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a previsão de uma possibilidade de reforma administrativa. E aí ele tratou o tema como fetiche. Não sei por que vocês, jornalistas, têm tanto fetiche em relação a essa reforma administrativa, porque seria necessário para que a gente enxugue a máquina pública. Só que a gente viu recentemente que o governo colocou mais 4.000 cargos de confiança ali, inchando ainda mais a máquina, muito provavelmente já pensando também nas eleições de 2026, Musa. Ele já deu a entender que caso a PEC da blindagem era, né? São tantas coisas que a gente já confunde. Fosse aprovada, ele abriria mais um novo ministério. Um novo ministério não significa um simples ministro. Vem todo aquele cabide junto e todo aquele orçamento que eles adoram parasitar em cima. O orçamento que já está escasso, orçamento que já representa os gastos obrigatórios, mais de 90% do total dos gastos das despesas primárias, sendo que dos 200 bilhões só que sobram das despesas não obrigatórias, agora 61 bi está sendo para emendas parlamentares, né? Então ele quer criar mais, ele não consegue, ou melhor, eu não diria que ele não consegue entender, ele entende, mas faz parte de um projeto de poder e quanto mais você controla e centraliza o orçamento na mão das pessoas, poucos burocratas, eu quero dizer, maior a ineficiência com o dinheiro, mas mais fácil deles manipularem para se manterem ali dentro naquele status quo. Então, fica muito claro que eles querem aumentar a máquina pública, aumentam a máquina pública, centralizam esse processo de decisão na mão de poucos. E a gente sabe que tem um economista que eu gosto muito, o Mises, em que ele falava que o conhecimento, e eu acho que isso é inegável, independente do espectro político de cada um, o conhecimento ele é disperso. Ou seja, a gente não sabe o conhecimento de amanhã. Ele está aí, a gente vai colhendo. E as empresas vão colhendo esse conhecimento para inovar, para ir melhorando tecnologia, oferecendo produtos e serviços de maior valor agregado. Acho que a nossa evolução faz parte disso. Então é impossível você ter eficiência quando você centraliza na mão de alguns poucos iluminados esse conhecimento, porque esses iluminados, assim como ninguém, detêm esse conhecimento. Portanto, a ineficiência ela é brutal, a falta de evolução é brutal. E aí você começa subsídios, controles de preços e etc., que significa mais centralização ainda. Então, mais ineficiência e mais controle na mão daqueles poucos que usam a narrativa para falar que tudo isso é para o bem dos mais pobres. Veja, Gustavo Petros, na Colômbia, falou hoje que vai subir a gasolina por lá, porque os pobres não usam gasolina, somente os ricos usam. Perceba o nível, o baixo nível, melhor dizendo, do discurso, que é o mesmo usado aqui. O tal do petróleo é nosso, vamos centralizar, é para os pobres, vamos tirar tudo dos ricos, o dinheiro tem que circular na mão do povo. Ou seja, é uma tática velha que não traz resultados sólidos. Mas eu recebi, passo a bola agora, um vídeo muito interessante de um entregador de aplicativos falando isso. Ora, o governo só está aí para tirar da gente. Vocês não perceberam ainda que
Cada vez essa espoliação é maior através dos impostos. Achei muito interessante, porque são várias pessoas, independente da classe social, que começaram a perceber. 25 anos de espoliação, pelo menos, não deu resultado em absolutamente nada. Deu para os políticos, para a população continua presa nessa mesma roda dos ratos, né? E o Dávila tocou num assunto que eu acho que é fundamental também, eu até gostaria de repercutir novamente com ele, mas vou passar para o Diego Tavares, sobre essa iniciativa do governo, né, de sempre falar sobre a questão de atender aos pobres, do maior programa e tudo mais. Só que na prática é cada vez mais pessoas com Bolsa Família sem conseguir de fato ter uma renda, ou aqueles que têm muitas vezes não querem se formalizar. E o número de carteiras registradas, apesar da gente ter tido um aumento em relação aos últimos tempos, essa narrativa não se sustenta à medida que também a gente vê a taxa de juros elevadíssima. Antes a culpa era do Campos Neto, agora que entrou o Galípolo, que é indicado pelo governo do atual presidente, não é culpado. Então a gente não vê, apesar de ter indicadores positivos, uma melhora em relação à economia do nosso país, Diego. Pois é, David, o governo de esquerda sempre tem um sabotador, né? Sempre a culpa é de terceiro. É aquela história, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Essa parece ser a lógica dos nossos atuais governantes. Mas, de fato, existe sempre uma terceirização a respeito de tudo. E, nesse caso, eu gostaria até de comentar também a fala que você repercutiu do ministro Haddad de que a reforma administrativa seria um fetiche. Chega até a ser curioso esse tema vir à tona, justamente no dia em que foi notícia que o presidente da República concedeu um reajuste de 8% aos servidores do Poder Judiciário, justamente o poder da República onde mais se concentram os tais dos super salários, né? Onde um grupo de 5 juízes em Rondônia, por exemplo, nesse mês tiveram uma remuneração de 8 milhões de reais. 5 juízes esse mês receberam 8 milhões de reais do dinheiro do pagador de impostos no estado de Rondônia, um estado que, veja só, sobrevive de repasses da União Federal. Então nós temos sim o Brasil constituído nessa estrutura que parece ser uma grande máquina que retira dinheiro dos mais pobres para tornar ricos uma elite do funcionalismo público e também uma elite de empresários que, como o Bruno Musa sempre lembra muito bem, recebe uma tonelada de incentivos do governo, de renúncias fiscais, enfim, todo o tipo de incentivo para manter aqui a sua atividade, né? Aí nós constituímos essa economia extremamente protecionista, de portas fechadas para o mundo e com um povo que tem cada vez menos o poder de compra. E aí, para compensar isso, criam-se esses auxílios e o povo não consegue perceber, porque recebe ali um dinheirinho no final do mês. E eu não estou aqui demonizando o Bolsa Família, porque um país como o Brasil, o Bolsa Família é um programa, de certa forma, necessário. Inclusive, o Bolsa Família tem origens liberais. Ele parte da concepção do imposto de renda negativo, que foi criado, uma teoria desenvolvida lá na escola de Chicago. Então, o problema não é o programa, é o aprisionamento que se faz do povo com esses pacotes de bondades. A falta de incentivo para que as pessoas deixem essa situação na qual ela está amparada pela estrutura social do Estado e consiga andar com as próprias pernas. O Brasil é um ambiente extremamente tóxico, por exemplo, para o empreendedorismo. E quando você não fomenta o empreendedor, quando você não incentiva o empreendedor, você não consegue criar emprego. Já dizia, frase muito antiga, o melhor programa social que existe no mundo é o emprego, é ter trabalho para todo mundo. Infelizmente, não é o que nós observamos aqui. Nós observamos no Brasil, sim, uma máquina, como eu disse, de tirar dinheiro do mais pobre e fortalecer classes mais ricas, perpetuando sempre os mesmos no poder, que utilizam a máquina pública para renovarem os seus mandatos, para se renovarem nas estruturas do Estado e manter esse estado de coisas que nós temos aqui. Fazer com que esse abismo social seja parte da paisagem natural brasileira. Infelizmente, se nós não dermos um 360 aqui, não fizermos algo muito semelhante ao que fizeram os nossos irmãos argentinos, o Brasil é esse carro acelerado rumo a um precipício. Ou a gente puxa o freio de mão, ou infelizmente vamos cair nesse buraco. E depois que você está no fundo desse abismo, é muito mais difícil de sair de lá. Não, reajuste de 8% acima da inflação para o Poder Judiciário
Sendo que a gente vê, né, os desembargadores, como por exemplo naquele episódio do desembargador que estava envolvido ali no caso do TH Joias, no Rio de Janeiro, recebendo mais de 110 mil reais, esteve afastado por 2 décadas, de acordo com a informação do Rodrigo Viga, inclusive recebendo também esses reajustes, e agora o governo autorizando mais um aumento ao Poder Judiciário.